E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui. O que o cérebro tem para contar, desvendando os mistérios da natureza humana. Vilayanur Subramanian Ramachandran. Bom, o Ramachandran é professor na Universidade da Califórnia, no departamento de psicologia, ele é neurologista, ele faz parte do Century Club da Newsweek, que é o grupo das 100 pessoas para acompanhar nesse século. Ele é bastante famoso por estudos com neurônios espelho e por aquele experimento da caixa de espelho para membros fantasmas. E aqui nesse livro ele se propõe a contar o que nós já sabemos sobre o cérebro e o que isso diz sobre nós, né? Quais são os experimentos que nós temos hoje, o que nós já conseguimos fazer, saber sobre o cérebro e o que isso diz sobre nós mesmos. O livro aqui é dividido em 9 capítulos, mais prefácio e introdução e um epílogo, e na introdução, não um simples macaco. Daí ele começa a falar um pouco sobre evolução, porque nós evoluímos de um ancestral em comum com os chimpanzés, e aqui precisa abrir um grande parênteses, porque assim, aqui está escrito macaco, só que macaco é quem tem cauda, né? E nós evoluímos de um ancestral em comum com os chimpanzés, gorilas, orangotangos e bonobos, que são os chamados grandes primatas, que eles não têm cauda, tá? Em português nós colocamos tudo no mesmo saco, mas taxonomicamente falando não é a mesma coisa, tá? Então nós evoluímos de um ancestral em comum com os outros grandes primatas, que são esses que eu acabei de mencionar, e não com macacos. Mas como nós evoluímos, então tende a haver ali alguma coisa em comum com esses outros primatas. Mas é bastante evidente que quando chega no ser humano, o gênero Homo de forma geral, tem um salto que ele é grande, ainda que do ponto de vista genético não seja muito, mas alguma coisa aconteceu para que o ser humano ele tivesse uma divergência em relação a essa árvore evolutiva, que ele se tornasse muito diferente em termos evolutivos do que desses outros grandes primatas. Ele até começa aqui na introdução com uma frase de eu não lembro quem era o cara, mas o cara perguntou: o ser humano é um chimpanzé ou um anjo? Né? E mostrando justamente isso. Nós não somos tão parecidos com os chimpanzés, apesar dos nossos genomas, e existe um grau de distinção muito grande entre eles em relação ao que nós conseguimos fazer. E aí ele vai explorando os aspectos evolutivos que levaram a essas distinções, o que nos diferencia tanto em relação aos outros primatas. No capítulo 1, membros fantasma e cérebros plásticos, e aí ele começa a falar um pouco sobre essa síndrome do membro fantasma. Algumas pessoas às vezes perdem um membro, né? Ou perdi uma mão, mas a pessoa continua tendo a sensação de que essa mão existe. Existe inclusive a tal da dor fantasma, né? Então a pessoa perdeu um membro, mas ela ainda sente dor naquele membro que não existe, então ela é chamado de membro fantasma. E aí ele começa a explorar um pouco o que acontece para a pessoa conseguir ter uma percepção de uma coisa que não existe. Então eu perdi a minha mão, como é que eu estou sentindo os dedos e tal? E ele vai contando diversos casos aqui, porque ele atendeu muitas dessas coisas, ele é um dos precursores nessas partes de membro fantasma e tal, ele que desenvolveu aquela caixa do espelho, né? Vocês já devem ter visto algum vídeo que mostra, tipo, a pessoa está numa mesa, ela coloca as mãos assim, aqui tem um vidro, um espelho, né? Então esse espelho reflete essa mão aqui e essa mão está aqui atrás. E aí o pesquisador ali, às vezes, tipo, faz uma cutucada na mão aqui atrás e uma nessa mão aqui. Então a pessoa olhando no espelho, ela tá tendo a sensação daquela mão. E aí alguém vem, ou às vezes numa mão de borracha, alguma coisa assim, e alguém vem e, tipo, dá uma martelada na mão de borracha, a pessoa, tipo, meio que sente a dor do que seria na mão de borracha. Porque tem a ver com essa percepção do cérebro. E o Ramachandran é quem desenvolveu essa caixa do espelho para poder tratar membros fantasmas. Então ele começa a discorrer assim, cara, como é que foram os primeiros contatos dele com isso, como é que eram os pacientes. E uma coisa bastante legal, ele conta no próprio prefácio e na introdução, é como que ele foi se tornando curioso com isso. Porque ele é da Índia, e ele mostra que assim, às vezes não tinha tecnologia, na época dele, né, não tinha tecnologia para poder pensar em experimentos grandiosos. Mas ele mostra como conseguir conceber metodologias extremamente simples, mas para colocar algo à prova, já servia muito. Tanto que ele viu assim, cara, com uma caixa e um espelho ele conseguiu analisar, não resolver, né? Conseguiu analisar um problema que em tese é extremamente complexo. Então ele vai mostrando essa questão de pensar de forma simples sobre os problemas, ajudava a elaborar métodos experimentais que fossem muito práticos. Então ele vai fazendo isso. Tem até uma hora que ele conta que ele pega um espelho e bota um espelho côncavo no lugar. E aí no caso do espelho côncavo, a mão da pessoa fica menor, né? A imagem está reduzida. E a pessoa tinha a sensação de que o membro fantasma estava reduzindo de fato.
Então ele começa a mostrar como experimentos simples conseguiam trazer muitas informações acerca de problemas extremamente complexos. E aí ele vai explorando um pouco essa questão de membros fantasmas e a plasticidade do cérebro em termos de se moldar a isso, né? Ele vai contando, então, a hora que a pessoa perde o membro, às vezes o nervo ali fica danificado e continua emitindo esse sinal. Só que aí uma parte do cérebro que deveria interpretar a existência do membro, ou a não existência do membro e a percepção do membro, eles não estão agindo em conformidade. Já falei em outros vídeos aqui que assim, o cérebro ele não é uma unidade integrada. Ele é como se fossem vários módulos, né? E esses módulos se comunicam. Então, se um módulo estiver danificado, a mensagem que passa dele para outro, ela vai distorcida. Ou às vezes simplesmente o canal com que é transmitida essa mensagem também está danificado de alguma forma. Então, quando essa parte manda um sinal para outra, essa parte interpreta o sinal que chega. Mas se esse sinal chegar distorcido, a interpretação que a outra parte faz também será distorcida. Então ele mostra como todos esses módulos do cérebro, eles precisam estar sincronizados de alguma maneira, porque se tiver algum problema na comunicação deles, a pessoa já tem uma falha na interpretação em relação ao mundo que ela está vivendo. O capítulo 2, Ver e Saber. Aí aqui ele conta um pouco sobre síndrome de Capgras, que é uma síndrome em que a pessoa ela enxerga, mas ela não consegue identificar aquilo. E aí ele traz um caso curioso de um rapaz que, quando ele via a mãe dele, ele dizia que era uma impostora. Mas se a mãe dele fosse para o quarto do lado e ligasse, no telefone ele identificava que era a mãe dele. Então existe módulos no cérebro em que um interpreta a visão, tem lá o córtex visual e tal, e no outro tem a parte da identificação do sentido das coisas, né, as questões semânticas, aquilo que nós sabemos e tal. E o cérebro tinha, nessa síndrome no caso, tem uma falha, uma disfunção na comunicação dessas duas partes. Então o rapaz conseguia enxergar a mãe dele, mas ele não conseguia ter a sensação de que era a mãe dele por meio do aspecto visual. Agora, quando eu tirava o aspecto visual e deixava só o auditivo, que daí são módulos separados no cérebro, a parte auditiva conseguia se comunicar com a parte que fazia a identificação daquilo. Então ele identificava com a mãe dele, mas quando era o visual, não. E aí ele explica que o que acaba acontecendo. A pessoa, a hora que vê, ela não tem a sensação de que o rapaz, ele, no caso, não tem a sensação de que é a mãe dele. Apesar de que ele está vendo e está escutando, só que para justificar essa incoerência de que ele vê e não sente que é a mãe dele, ele precisa dizer, ele reconhece a voz, ele diz, não, eu ouço a voz da minha mãe, mas olhando, não é minha mãe. Então o cérebro ele encontra uma justificativa para isso, então ele diz, é uma impostora. Ao longo do livro aqui ele fala, em outros capítulos um pouco sobre isso também, de que quando tem essas falhas de comunicação, a pessoa entra num processo de dissonância cognitiva, que é meio que uma contradição. Só que o cérebro não consegue lidar bem com uma contradição. E a forma dele contornar isso é dando uma justificativa. E aí, nesse caso, ele diz que é uma impostora, mesmo vendo que é a mãe dele e tal. Então ele mostra isso. Cara, no início ele achava que a síndrome era uma coisa inventada e tal. Mas aí ele vai analisando esses pacientes, porque ele mostra assim, esse paciente, ele tá com todas as capacidades, ok. Só isso não tá funcionando direito. Essa parte não tá. E aí ele começa a ver assim, pô, não faz sentido a pessoa inventar e conseguir sustentar só aquilo. E daí começa a aparecer alguns outros casos. Claro que assim, são síndromes extremamente raras, todas as que ele coloca são síndromes muito raras, mas ele mostra justamente isso. Estudando síndromes raras, como a pessoa tem uma lesão numa parte muito específica do cérebro e qual é a função que está sendo afetada. É só por meio dessas síndromes raras que nós conseguimos estudar melhor o cérebro. Porque como tudo o que acontece, o cérebro processa. Mas ele processa a mesma informação para funções diferentes em regiões diferentes do cérebro. Só que o cérebro também vive dando feedback. Então, a partir do momento que uma região do meu cérebro interpreta, envia sinal para outra. Quando essa outra interpreta, ela devolve o sinal para melhorar a percepção e a acurácia, né, dessa outra parte do cérebro. Então, o cérebro vive se comunicando para criar uma imagem coesa do mundo em que nós vivemos. Tem até uma parte no final do livro aqui que ele fala que a realidade, na verdade, ela nada mais é do que um delírio. A questão é o delírio que faz mais sentido para o cérebro escolher. Porque é justamente isso, são todas as partes se comunicando para criar uma imagem coesa do mundo. Então, a imagem que uma pessoa cria não é necessariamente a mesma imagem que a outra.
Então é o delírio que cada um escolhe. E ele vai muito por esse, ele usa muito essa explicação para mostrar como o cérebro funciona. Então é muito curioso ver, ele conta outras síndromes aqui também, mas justamente isso, a pessoa tá ali conseguindo enxergar, mas ela deveria ter uma sensação de que a mãe, o rapaz é a mãe dele, e ele não tem essa sensação. E isso cria uma incoerência no cérebro. Então ele precisa encontrar uma forma de contornar isso. Aqui ele fala também um pouco sobre o sistema visual, né, como funciona. No review do livro do Oliver Sacks eu falo um pouco lá sobre o caso de acromatopsia, que é o artista que para de enxergar cores, né? E aqui o Ramachandran ele explora um pouco mais do ponto de vista técnico, ele mostra até um fluxograma aqui de como é que funciona o córtex visual em chimpanzés. E ele até mostra, do chimpanzé é mais simplificado que o nosso cérebro é mais complexo que aquilo. Então tem lá as regiões V1, V2, V3, V4, acho que tem V5 e tem umas outras adjacentes. E a questão das cores, por exemplo, ela vem só em V4. Então o cérebro está captando todas as informações de V1, V2, V3, só que ele mostra que quando de V1 para V2, V2 depois manda um sinal de novo para V1. Justamente esse feedback inteiro, para poder conseguir criar essa imagem. Mas para o final do livro ele fala de um caso de prosopagnosia, que é quando seria o contrário da síndrome de Capgras, né? Que no caso do Capgras a pessoa vê, mas não identifica. Na prosopagnosia a pessoa ela identifica, mas ela não enxerga. Então em prosopagnosia a pessoa não consegue enxergar um rosto. Só que, então o rapaz, por exemplo, é a mãe dele, ele não consegue enxergar que é o rosto da mãe dele, mas ele sente que é a mãe dele. Ele tem a sensação de todo o restante de que é a mãe dele. Então ele vai mostrando essas incoerências do cérebro, essas síndromes extremamente raras e como essas funções são afetadas. No capítulo 3, cores berrantes e gatinhas quentes, sinestesia. E aqui ele começa a falar desse processo de sinestesia. Sinestesia é quando os sentidos eles se misturam. Então a pessoa ela enxerga, mas aí ela sente um cheiro com aquilo também, ou a pessoa toca alguma coisa e ela sente alguma coisa no paladar. Então os sentidos eles acabam se misturando. E aí ele vai contando assim, como são coisas mais raras, é difícil de encontrar pessoas com sinestesia e tal. E ele explora até que as pessoas que têm sinestesia, elas não gostam muito de falar aquilo porque elas são vistas como esquisitas, né? E aí ele conta que um dia ele estava dando aula e daí ele falou de um determinado distúrbio de sinestesia e falou que se as pessoas conhecessem alguém que pudesse indicar ele e tal, e depois duas meninas com sinestesia vão lá para falar com ele, e é uma sinestesia visual, assim, então elas enxergam os números, eles têm cores, como se fosse uma aura em volta deles, né? Ele tem determinadas cores. E aí eles começam a encontrar outros pacientes com sinestesia e eles percebem que assim, bom, a forma sinestésica das pessoas muda. A mais comum é essa, pelo que ele diz, da pessoa enxergar cores nos números, né, números com cores e tal, é a mais comum. E aí tem até uma hora que ele se questiona assim, tá, e como é que seria a sinestesia, número visual, eu não lembro o nome que ele dá para isso, para uma pessoa daltônica. E aí eles acham o caso de um menino, o menino ele é sinestésico e tem daltonismo, e aí ele conta, cara, eles botavam o menino para fazer uma série de experimentos para eles conseguirem avaliar as diferenças. O problema é que assim, são condições tão raras que o número de pacientes para conseguir fazer um estudo é muito limitado, e daí o quanto eles conseguem explorar numa pessoa acaba às vezes também sendo limitado, porque não é um estudo que eles conseguem replicar, não é uma coisa que, isso aqui funciona em todo sinestésico. Não, funcionou nesse, será que funcionaria nos outros? E isso o Ramachandran fala ao longo do livro inteiro, assim, para várias síndromes que ele coloca aqui, ele elabora um experimento mental assim, cara, o que aconteceria se fizesse isso, isso, isso e isso? Só que daí alguém que estuda essa área precisaria estudar isso, né? Porque tipo, ele é professor neurologista, não sei exatamente, ele tem a pesquisa na parte de membros fantasma e neurônios espelhos, mas outras pessoas precisariam estudar isso, ele não tem condição de estudar tudo, mas ele elabora os experimentos de uma forma mental assim, cara, seria uma forma de testar para poder avaliar tal coisa. Então ao longo do livro inteiro ele cria teorias e hipóteses para serem testadas. Isso é muito legal, porque é justamente o pensamento científico. Ele mostra assim, cara, tem essa condição muito esquisita, mas e se nós colocarmos numa circunstância X para testar? Qual seria o resultado? Porque se o resultado for X, isso pode indicar tal coisa no cérebro, mas se o resultado for Y, pode indicar uma coisa completamente diferente do que nós estamos imaginando e tal. Então ele elabora essas hipóteses ao longo do livro, em todos os capítulos aqui. E essa forma de pensar cientificamente é muito
curiosa, assim, é muito instigante, porque é justamente um processo investigativo. Tem uma coisa que ninguém sabe sobre aquilo. Eu preciso começar a elaborar hipóteses. Em um momento aqui ele até fala assim, por mais que essas hipóteses às vezes pareçam tipo, uma coisa elaborada demais, esse é o tipo de hipótese que precisa ser criada no campo científico, ainda mais quando está falando de uma questão muito complexa, né? Quando ele fala, por exemplo, a questão do self, numa outra hora aqui, né? Essa percepção de si mesmo, cara, são vários módulos do cérebro para criar isso. Então a explicação muito provavelmente não será simples, ela será de fato algo bastante complexo. O capítulo 4, os neurônios que moldaram a civilização. E aí aqui ele começa a falar sobre os neurônios espelho, que é uma parte que ele estuda bastante. O neurônio espelho, ele é um neurônio que ele se ativa quando nós estamos interagindo com outros seres, principalmente da mesma espécie. Então, quando é uma criança que vê uma outra pessoa sorrindo, e às vezes a criança sorri também, os neurônios espelho estão sendo ativados naquela circunstância. Então ele mostra o neurônio espelho justamente com uma função de espelho, de copiar o comportamento do outro. E ele mostra como isso pode ter tido um papel fundamental na história, na civilização do ser humano, porque nós somos criaturas hipersociais. Então nós existimos dentro de um meio social, em interação com os outros. E pode muito bem ter sido os neurônios espelhos tendo se desenvolvido no grau que se desenvolveram em nós, além de outras capacidades, obviamente, que permitiram o ser humano ele se diferenciar tanto de outras espécies da natureza. Nós somos criaturas que conseguem ter um grau de empatia muito maior com os outros. Ele até mostra aqueles experimentos, tem tanto com camundongos quanto com pessoas, né? De que eu causo dor, por exemplo, numa pessoa, pego uma agulha e espeta o dedo da pessoa. E aí depois pega uma outra pessoa e espeta a agulha no dedo dessa pessoa. Só que a outra pessoa que tinha o dedo espetado antes está vendo. Essa pessoa agora ela sente a dor do outro. Sente a dor no sentido de que ela se compadece mais, não no sentido físico da dor. Alguns casos a pessoa até sente, né? Ele até conta depois uma outra história com manequins aqui, que é bem bizarro. Mas a pessoa ela consegue ter um senso de empatia maior com o outro. E isso parece vir muito desses neurônios espelho. Então ele vai discorrendo toda a descoberta dos neurônios espelho, os experimentos que fizeram, mas principalmente sobre como o neurônio espelho pode ter sido uma das diferenças fundamentais para nós termos nos tornado essa espécie hipersocial e que acabou dominando o mundo, justamente porque nós temos uma capacidade de reconhecimento maior em relação ao outro. Ele fala até, eu não lembro se era nesse capítulo, em relação à teoria da mente, né? Já falei em algum outro vídeo aqui também. Teoria da mente é a capacidade que nós temos de inferir intenção do comportamento dos outros. Então quando eu vejo uma pessoa fazendo alguma coisa, eu consigo, a pessoa está fazendo isso por conta daquilo e tal. Eu consigo pensar o motivo pelo qual a pessoa está fazendo o que ela está fazendo. Geralmente isso se desenvolve a partir de uns 5 anos de idade, né? Tem testes para avaliar isso e tal. E ele mostra que assim, isso muito provavelmente tem uma relação também com os neurônios espelho, porque os outros primatas eles não chegam a ter um grau tão desenvolvido. E os neurônios espelhos deles também não têm esse grau de desenvolvimento. Óbvio, tem outras partes do cérebro, né? Mas aí aqui ele começa a discorrer um pouco qual papel os neurônios espelho podem ter tido em termos de moldar a nossa civilização do jeito que ela é. O capítulo 5, Onde está Steven? O enigma do autismo. E aí aqui ele discorre sobre o autismo. Porque daí tem uma hora que ele começa a falar assim, cara, a pessoa ela tem uma incapacidade de identificar questões no mundo, de reconhecer emoções das outras pessoas e tal, mas será que existe uma parte dentro, tipo, existe um módulo dentro da pessoa que faz com que ela tenha uma imagem de si, mas ele simplesmente não consegue comunicar essa imagem de si a partir de um determinado grau de interação desses módulos do cérebro, do tipo... Não a ideia do homúnculo, né, de que existe um homenzinho dentro da minha cabeça tomando, não isso, mas no sentido de que o meu cérebro, para formar a minha imagem, ele conecta vários módulos que estão interagindo e estão se comunicando. E isso produz a imagem que eu tenho de mim, o Fabrício, o eu, o self. Só que muitos autistas parecem não ter essa percepção, tanto que o autista, principalmente criança, eles confundem autismo com um grau mais elevado, né? Eles confundem, eles têm dificuldade de distinguir o eu e você. Eu e tu, para eles, é a mesma coisa. Então, às vezes, num diálogo, eles não conseguem diferenciar. E aí ele vem questionar assim, cara, será que existe
esse módulo, a percepção de si dentro do cérebro, mas ele simplesmente não consegue comunicar essa parte. E aí ele vai estudando todas as questões do autismo, tem até hoje no DSM é chamado de autismo grau 1, né, que antes era síndrome de Asperger, no CID ainda é síndrome de Asperger, que é chamado de autismo funcional, porque a pessoa é autista, mas ela tem ali algumas funções sociais um pouco debilitadas, mas não é nada que prejudique a vida dela. Mas em compensação ela acaba desenvolvendo outras características como hiperfoco, e isso acaba contribuindo, então é chamado de autismo funcional em função disso, né? E aí ele vai aqui discorrendo tudo que se sabe sobre o autismo e as questões do cérebro, e se perguntando assim, cara, ele até entrevista esqueci o nome da pesquisadora, eu falei no livro do Oliver Sacks também, que a mulher é autista, e aí ela é PhD e dá consultoria para fazendas, para negócio de abates de animais. Ele entrevista ela também, aqui, e aí ele até diz as perguntas que ele faz para ela e tal, e é aquela mesma curiosidade, assim, ele pergunta, por exemplo, para ela se ela sente alguma coisa quando ela fala com as pessoas, tipo, oi, tudo bom? O autista, ele meio que não tem essa emoção do oi, tudo bom. O oi, tudo bom, ele é uma coisa objetiva. Só que ele pergunta para ela e ela diz assim, eu falo porque eu sei que é isso que significa, eu sei que é isso que tipo, essa é meio que a norma social, mas ela não sente que aquilo é uma necessidade, como se fosse uma coisa inerente dela, né? Nós temos esse grau de entender que, bom, se eu sorrir para a pessoa, eu transmito um sinal de empatia, a pessoa pode se abrir mais fácil comigo, etc. O autista, ele não tem um pouco essa noção dessa parte emocional envolvida nas interações. Só que daí ele se questiona, ele realmente não sabe ou ele só não consegue expressar? O que acontece no cérebro para ter essa diferença? O capítulo 6, o poder do balbúcio, a evolução da linguagem. Daí aqui ele fala da evolução da linguagem, porque a linguagem é a característica que mais nos distingue de outros animais em termos de indivíduo, né? E linguagem aqui não é o aspecto verbal, né? A linguagem é o pensamento. Pensamento e linguagem, ele até coloca aqui, tem muitos que consideram praticamente a mesma coisa, alguns consideram diferente. Só que a linguagem é essa questão simbólica que nós temos de interpretar o mundo. Quando eu vejo a câmera aqui na minha frente, eu tenho uma linguagem no meu cérebro que me faz entender o que é uma câmera. A palavra câmera, ela já está contemplando uma série de significados ali. Então a linguagem é a questão dos símbolos, signos, usado para interpretar as coisas. Então é como se eu transformasse a câmera em um símbolo, né, um caractere no meu cérebro que ele interpreta o que é câmera e todos os significados que ele está atribuído. Então eu consigo ligar, por exemplo, esse símbolo, câmera na minha cabeça, com gravação. O que significa gravação? Registro das imagens e tal, etc. Então a linguagem, ela é o conjunto desses símbolos, né? E aí ele vai mostrando todo o aspecto evolutivo, as teorias que tem e as hipóteses que ele também elabora em cima disso. E uma coisa engraçada é que ele fala que assim, a linguagem ela surgiu em algum momento e ela também tem algum precedente. Mas algumas coisas evolutivas é muito difícil ver o precedente, né? Ele mostra, por exemplo, ele fala que da área de Wernicke e a área de Broca principalmente, que tem a ver com questões semânticas, e a outra é de significado. Eu esqueci a palavra que usa nesse caso, né? Então, o cérebro ele tem uma parte desenvolvida para atribuir o sentido das palavras, o que aquilo significa, e o outro um é o significado e o outro é o sentido. Acho que era essa a diferença, né? Eu posso fazer confusão aqui. Mas são áreas diferentes do cérebro. Só que elas evoluem, elas existem, é uma área equivalente em chimpanzés, mas ainda não se sabe direito o que elas fazem, né? Mas, por exemplo, ele mostra que, acho que a área da Broca mesmo, que é uma região do cérebro associada à parte de linguagem, ela também tem associações motoras, de aspectos motores mesmo. E aí ele faz uma indagação aqui que parte da linguagem, que é essa estrutura que nós temos na linguagem, né, tipo sujeito, objeto, verbo, etc., sujeito, verbo, não sei o quê. Ele mostra que parte disso pode ter evoluído do próprio comportamento que o ser humano já tinha. Se existe uma questão motor ali, a linguagem pode ter evoluído em um sentido de que quando o hominídeo lá, ele pegava, por exemplo, um coco. Tem o coco aqui, eu uso uma pedra para abrir, a pedra é o objeto, bater é a ação e o resultado. Então as próprias ações elas já seguiam
uma lógica linguística, né? Eu esqueci como é que é o nome dessa estrutura, né? Que se dá para essa questão estrutural da linguagem. Então ele mostra que as próprias ações dos hominídeos já tinham um aspecto estrutural. Então a linguagem pode ter evoluído simplesmente em função daquela estrutura. Já existia a estrutura, bastava criar os símbolos para isso, né? É uma hipótese que ele coloca aqui, ele até discorre mais, mas é bastante interessante. E aí ele vai mostrando como a questão da linguagem ela é bastante complexa, porque existem coisas que, independente da ordem que eu colocar, o sentido permanece, mas outras não permanecem. E nós conseguimos entender isso tranquilamente. Então existe um módulo no cérebro para a linguagem que consegue interpretar as coisas mesmo se elas não estiverem exatamente tão corretas. Nós percebemos isso muito quando é estrangeiro. Então, tipo, se eu tentar falar inglês e falar mal o inglês num outro país, ou se um gringo vem para cá e aí ele não conjuga os verbos, nós ainda entendemos. Então ele vai mostrando um pouco desse aspecto da linguagem. É um capítulo bem interessante. No capítulo 7, Beleza e o Cérebro, a emergência da estética. E aí aqui ele começa a explorar se existe a natureza daquilo que é belo, né? Porque nós temos muito essa ideia de que o que é bonito é completamente subjetivo e tal, só que não é bem assim. Existem algumas características da nossa natureza que atribuem maior valor para algumas características estéticas. Uma delas, que é a mais conhecida, é a questão da simetria, né? Isso tem diversos estudos, até com o ser humano, né, mostrando essa questão da simetria. A pessoa que tem um rosto mais simétrico, ela tende a ser vista como mais bonita pela maior parte da sociedade. Então tudo aquilo que nós vemos como simétrico tem um desvio maior para ser considerado belo. Ele faz aqui uma distinção entre o estético e a arte, ele até tem depois aqui uma outra parte dedicada muito à arte, mas ele mostra essa questão diferente. E ele mostra aves, são as chamadas aves do paraíso. Eu não lembro qual é a família das aves aqui agora, mas são aves que o macho, quando ele constrói o ninho, ele enfeita o ninho para a fêmea. Então às vezes eles até pegam tipo pedaços de vidro, que são coisas que estão reluzentes, porque aquilo dá um aspecto estético que chama mais a atenção da fêmea também. Então mostra assim, a preocupação que o macho tem de criar o ninho, botar uma florzinha num canto, botar um ramo no outro e tal, para ser mais atraente para a fêmea. Então na natureza existe um aspecto estético. Certamente vocês já devem ter visto pássaros, principalmente a questão de pássaros machos, né, que são tudo colorido, aí eles fazem uma dança e tal para atrair a fêmea. Aquilo é um aspecto estético. As penas do pavão, né, mais brilhante, mais colorido e tal, aquilo é um aspecto estético. Então existe na natureza sim um precedente que nos faz ver algumas coisas como mais atraentes do ponto de vista estético. Na parte da arte aqui, ele vai discorrendo algumas questões, porque assim, a arte ela não tem função, né? Não tem uma função eu criar uma pintura e tal, ela não aumenta a probabilidade de sobrevivência, nem nada assim. Ele até faz uma piada aqui em algum momento que assim, tinha um cara que defendia que a arte tornaria o homem mais atraente, então aumentaria a probabilidade de copular e passar os genes e tal. Só que daí ele mostra que assim, os artistas geralmente são tudo fodidos de grana. Quem tem a obra de arte é o cara que tem muita grana para comprar a obra de arte, mas o artista em si geralmente ele é fudido. Então essa teoria de que o homem poderia ser artista para isso não faz muito sentido. Então ele mostra, ele começa a fazer as indagações em relação à arte, né, do porquê a arte é tão atraente, porque ela é a única coisa que nós temos na vida que não tem função. Ela é puro entretenimento, assim, mas ela não tem uma função em termos de valor de sobrevivência ou de reprodução, não tem, ela é puramente entretenimento. Ele até menciona uma hora aqui, acho que é o Nietzsche, naquele aspecto de que o Nietzsche falava da música, né, que a música para tornar a vida menos sofrida, alguma coisa assim, e aí ele menciona um pouco isso, a arte, parece que a única função da arte é tornar a vida menos miserável do jeito que ela é e tal. Então ele vai discorrendo, e aí aqui ele fala, se eu não me engano são 9 leis, que ele coloca leis universais em relações estéticas e tal. Nesse capítulo, são 7 ou 9, não lembro o número direito aqui. Nesse capítulo ele discorre 2 das mais importantes, e aí tem uma coisa curiosa, eu esqueci o nome agora, mas quando eles pegam um camundongo, eles mostram, por exemplo, tem um quadrado e um retângulo. E aí o camundongo, ele só recebe a recompensa quando ele clica quando ele tipo, pisa no retângulo, coisa assim. E aí eles adicionam um retângulo ainda mais
característico, né? Então, tipo assim, é um retângulo ainda mais estreito, mais achatado, mais alongado e tal. Então, assim, é um retângulo mais retângulo. O camundongo, ele para de apertar o retângulo menos óbvio e vai para o retângulo mais óbvio. Mesmo que ele tenha aprendido a apertar aquele retângulo, ele acaba indo para o outro que é mais exagerado, digamos assim. Então ele mostra que em etologia, que é o estudo do comportamento animal, os animais eles acabam fazendo isso. Aquilo que se torna mais óbvio como uma distinção é o caminho que eles seguem. Tem um nome aqui, fugiu agora. Só que daí ele mostra que isso provavelmente é uma característica que nos faz gostar, por exemplo, de caricaturas. Porque na caricatura nós fazemos exatamente isso. Eu tenho a imagem da pessoa, eu pego a imagem média dos homens, eu subtraio a imagem média, então eu e outros homens, né? Eu subtraio a imagem média dos homens e eu exagero as características do indivíduo. E aí sai a caricatura. O que esse camundongo faz é exatamente a mesma coisa. Ele pega a média dos triângulos e elimina a média e exagera a distinção, que é justamente ser mais alongado. Então faz com que ele vá mais para o exagero. Então ele mostra alguns aspectos nossos que fazem que, no caso da caricatura, principalmente, que é o exemplo que ele cita, né? Por que nós gostamos da caricatura? Porque ela trabalha justamente com esse mesmo sistema e esse precedente existe em outros animais. Outros animais também fazem o mesmo processo. Eles pegariam a média do que é aquilo, extrai a média e exagera o excedente, né, a diferença. E aí cria aquela coisa bem característica, que torna mais fácil de distinguir. No capítulo 8, o cérebro astuto, leis universais. Aí aqui ele discorre as demais leis que ele falou no capítulo anterior. Então ele, ainda voltado para a arte, né? Então ele fala questões de tipo isolamento, quando isola uma determinada coisa, contraste, o contraste de cores que permite enxergar melhor. Tem um aspecto aqui que ele chama de esconde-esconde, que é, por exemplo, quando eu vejo um animal atrás de um arbusto, né, então as coisas estão meio escondidas, mas vocês conseguem formar a imagem daquele animal, mesmo que ela esteja distorcida com o que tem na frente, né? Então ele mostra que existe um aspecto no cérebro que faz com que nós consigamos ter esse contorno. Isso tinha um valor de sobrevivência, né? Então se eu estivesse na natureza e eu visse um negócio meio amarelo, marrom, com umas pintas pretas atrás de um monte de coisa verde, podia ser uma onça, né? Então talvez eu fugir e ajudaria a sobreviver. A mesma coisa para alguns animais que precisavam se esconder e tudo mais. Então ele fala de uma série de outras características aqui que ele chama de leis universais, né? Que ele até mostra assim, o ser humano ele tem uma coisa por simetria, só que nada exagerado. Ele mostra, por exemplo, assim, se eu chamasse alguém para poder decorar a minha casa com quadros, não ficaria bom, ninguém acharia bom se tivesse os quadros todos milimetricamente ali organizados. Em algum grau, alguma coisa tem que ser um pouco díspare. É como se, ele até fala outra aqui, coincidência demais, o cérebro não consegue admitir coincidência demais, né? É só ver que quando tem alguma coincidência, as pessoas tentam dar uma explicação mística para as coisas, né? O nosso cérebro faz exatamente isso. Então esse cara, é muita coincidência. Ele até mostra um desenho que ele fez quando ele era pequeno, que assim, eram 2 vales, e aí tinha um coqueiro. O coqueiro estava bem no meio dos 2 vales. E a professora falou que não estava bom. Aí ele falou, mas por quê? Ela falou, não, o coqueiro tinha que estar um pouco mais para a esquerda e para a direita. Ele falou, não, mas existe um ponto de vista em que o coqueiro estaria bem no meio. Só que só existe um ponto de vista em que o coqueiro estaria no meio. Agora, que o coqueiro estaria um pouco mais à direita, tem uma infinidade de pontos de vista. Então a coincidência do ponto de vista estar exatamente no coqueiro no meio dos 2 vales é muito improvável. E aquilo causa uma sensação de estranheza. Então o cérebro não consegue lidar com essas coisas. E aí ele discorre de todas as outras leis, eu não lembro todas de cabeça. Tudo assim, são meio que hipóteses que ele elabora em relação a o que acontece em termos de função, qual seria o precedente evolutivo para aquilo e a função do cérebro para poder organizar isso. E o capítulo 9, um macaco com alma, como a introspecção evoluiu. E aí aqui ele começa a falar do que nós chamamos de self, né? O eu, essa identidade própria que nós temos. E ele começa a mostrar que assim, essa identidade que nós temos, ela é uma construção do próprio cérebro. Do ponto de vista bem objetivo assim, nós somos um aglomerado de moléculas que estão interagindo entre si. Em algum grau, no processamento dessas moléculas, elas conseguem se perceber daqui do cérebro separadas do restante do meu corpo, e em algum grau elas conseguem perceber que
as interações delas aqui na minha cabeça e no meu corpo estão separadas do restante do mundo. De que o livro não é uma parte de mim, as moléculas do livro são outras moléculas. Em um grau de processamento, o meu cérebro consegue distinguir esse meu corpo, esse meu cérebro, do restante. Aqui vem o self, tá? Do ponto de vista bem objetivo. O self é isso, né? Nós somos só um aglomerado de moléculas. Só que daí ele começa a mostrar que, assim, essa construção ela é extremamente complexa, porque ela depende de todos os módulos do cérebro estarem funcionando perfeitamente. E aí ele começa a trazer síndromes extremamente raras, tipo apotemofilia, que é quando a pessoa tem a sensação de que aquele membro não pertence a ela, né? Vocês já devem ter visto isso, tipo, a pessoa quer amputar um braço e tal. Isso é apotemofilia. A pessoa tem uma estranheza tão grande com o próprio braço, na verdade ela identifica como se o braço não fosse dela, né? Ou às vezes ela identifica que o braço está muito proeminente. E ele mostra que, assim, podia parecer loucura das pessoas, mas se fosse loucura, por que a pessoa me diria assim, cara, tem que ser 2 dedos acima do cotovelo para poder amputar? Por que esse grau de detalhamento? Então ele mostra que, cara, existe um módulo no cérebro que não está conseguindo conceber aquilo. Ao longo do livro ele vai mostrando as áreas do cérebro que são responsáveis, por exemplo, por conceber os próprios membros no espaço, tudo mais, a visão, a audição. Ele mostra uma hora aqui a evolução do ouvido, né, que vem dos répteis. Os répteis eles não tinham a mandíbula fixa aqui, eram 3 ossos, e aí como eles estavam andando, ou como eles andavam, os répteis no caso, eles se rastejam, eles sentiam a vibração aqui no maxilar pelo solo. Então como eles comiam presas muito grandes, o maxilar deles não podia estar preso, né, eu não sei daí como é que é o nome dos ossos. Então ele sentia essa vibração. Em algum momento, quando começa a evoluir dos répteis para anfíbios e depois mamíferos, a cabeça levanta. E aí aqueles 3 ossinhos que já estavam aqui estavam muito próximos do que seria o ouvido, né? Um ouvido mais primitivo, digamos assim. E aqueles ossinhos acabaram evoluindo para se tornar o bigorna, martelo, não lembro, são 3 ossinhos do ouvido, né? Que formam ali. Então ele mostra um pouco essa evolução, e aí ele vai mostrando como todas essas questões da evolução em relação ao estava próximo do cérebro, a região do cérebro era próxima, então elas evoluíram e depois juntou para formar uma outra coisa. E ele traz várias outras síndromes assim. No caso da apotemofilia ele mostra, cara, a parte do cérebro que identifica os membros, ela está deficitária em algum grau que ela não reconhece o próprio membro. Tem uma outra aqui que é a anosognosia, né? Acho que é a anosognosia o nome, que é quando a pessoa ela é inconsciente da própria paralisia. Então ele pegava um paciente que ele tinha uma paralisia, o paciente estava acamado, assim, eu tenho o braço paralisado. Aí o Ramachandra falava assim, tu consegue com o teu braço esquerdo tocar o meu nariz? E a pessoa assim, sim, minha mão está perto do teu nariz. O braço da pessoa não se mexia. A pessoa não consegue saber, identificar, perceber que ela mesma é paralítica. E isso é um distúrbio mesmo. Na cabeça da pessoa tudo está ali. Só que tem uma coisa curiosa que ele mostra, que na maior parte desses casos, depois que passa o período de anosognosia, a pessoa ela consegue identificar assim, não, eu estava paralisado, só que ela reconhece que na cabeça dela ela não conseguia processar essa informação. É uma coisa muito bizarra. E aí ele traz vários casos bizarros, tipo síndrome de Cotard, que é a síndrome que a pessoa... A síndrome do zumbi, né? A pessoa, ela literalmente morreu por dentro. A pessoa não vê sentido na vida, ela não faz nada. Ele até mostra o caso de um menino, um indiano, que um colega médico dele chama para atender, assim. E não é só, tipo, uma depressão, não. A pessoa realmente perdeu o sentido da vida, a pessoa se sente morta por dentro. A pessoa, não, ela perdeu essa relação do self. O self para ela não existe mais. E aí ele mostra até algumas dessas síndromes em que tem essa distorção do self, ele não consegue criar essa distinção entre o self e o restante do mundo. A pessoa está ali, ele chama de síndrome de Deus, né? Porque a pessoa tem o senso de que ela está conectada a tudo. Quando ele fala de sinestesia, ele fala um pouco da epilepsia do lobo temporal, né? Que a epilepsia no lobo temporal, ela diminui a margem entre sentimentos, né? As emoções e memórias. Então a pessoa, ela às vezes fica absurdamente emotiva e artística em relação àquilo. Ele até mostra, no caso das artes ali uma hora, de que acho que é 2/3 dos artistas da história, ou pelo menos 1/3, é sabido que eles eram sinestésicos.
sabido, mas tem uma outra margem que provavelmente eles eram muito sinestésicos também, porque a forma como eles escreviam, eles misturavam as coisas. Não era só uma questão metafórica, é porque era uma forma como eles percebiam o mundo. Porque uma coisa é usar uma metáfora para explicar alguma coisa, outra é quando a pessoa, o artista no caso, está explicando uma experiência dele por meio de metáforas sinestésicas. Muito provavelmente ele vivia aquilo de fato, ele enxergava as cores de uma forma diferente, ele tinha uma sensação tátil diferente, e aí na hora que ele escrevia ele colocava exatamente a forma como ele experimentava. Não era puramente uma questão artística metafórica, é porque era o jeito que a pessoa experienciava o mundo. E isso é uma das coisas mais incríveis assim, que ele mostra no livro, de pegar coisas raras e mostrar assim, cara, fulano de tal podia ter tido esse tipo de síndrome, isso explicaria por que os textos dele, a arte dele é de tal forma. Ele fala uma hora aqui do Van Gogh e um outro artista, acho que é o Monet, e aí ele explica assim, como eles tinham aquela questão do impressionismo, o jeito que eles usavam as cores, tinha muito a ver com a falta de distinção de contorno. E ele mostrava isso assim, cara, existe uma síndrome aqui onde a pessoa ela tem essa distorção. Então muito provavelmente esses artistas tinham esse tipo de síndrome, só que na época ninguém sabia o que era, né? Mas aí ele mostra, a maior parte dos artistas deve ter algum tipo de problema, esses artistas que são muito, eu não queria dizer sinestésico e tal, mas percebe que tem uma carga emocional ali, tem um aspecto muito pessoal envolvido com a arte, né? E aí ele mostra que a maior parte deles de fato tem uma epilepsia do lobo temporal. E aqui no epílogo ele conclui falando um pouco sobre essa rixa que existe no ramo de ciências, né, às vezes meio reducionista, porque na psicologia todo mundo trata o cérebro, o comportamento privado de forma geral, que é isso que... Comportamento privado é isso que nós chamamos de o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, ninguém tem acesso. As pessoas têm acesso se eu falar, mas eles têm acesso ao comportamento verbal, não exatamente a experiência, né? Ele mostra assim, na psicologia o pessoal chama muito de caixa preta e o pessoal acha que será sempre uma caixa preta e nós nunca teremos acesso. E do outro lado tem ali os fisiologistas, alguns neurologistas que acreditam que tudo é reducionista do ponto de vista biológico. Ele mostra que os dois lados estão completamente equivocados, né? Que existe alguma coisa ali no meio. Ele até dá um exemplo aqui, no caso de fisiologistas, se viesse um marciano que fosse assexuado. Eles não têm distinção sexual na espécie deles. Ele vem aqui, pega um homem, e aí ele abre os testículos, vê lá um monte de espermatozoide. Ele não ia conseguir saber que função era aquilo, porque ele não sabe o que é sexo. Então quando ele visse um órgão sexual de uma espécie que é dimórfica sexualmente, ele não saberia o que aquilo funciona porque ele nunca estudou a função. Então ele mostra que esse pessoal que é fisiologista ou neurologista, que quer só estudar o aspecto anatômico, né, e o mecanismo, a fisiologia ali do cérebro, sem olhar a função, não tem como entender. Eu consigo dissecar e descrever tudo, mas para que aquilo serve? Sem estudar a função do comportamento não dá para saber. E do outro lado tem os psicólogos que falam de função e tipo, a função não reside em nenhum lugar. Eu falo, não, peraí. Ele até mostra, a biologia contribuiu muito mais para a psicologia do que qualquer coisa que a psicologia possa um dia fazer para contribuir para a biologia. É pouco provável, né? Porque se vocês pegarem na história, tudo que era considerado bruxaria, perversão das pessoas, etc., a partir do momento que descobriram um precedente biológico, diminuiu o preconceito com essas pessoas, foi possível dar uma qualidade de vida melhor para essas pessoas. Então lá na Idade Média achavam que as pessoas eram esquizofrênicas, né, não achavam que a pessoa era esquizofrênica. Eles achavam que pessoas esquizofrênicas, na época não se sabia que era esquizofrenia, que essas pessoas estavam possuídas ou que eram bruxas e tal, e mandavam para a fogueira. Eu sei que muita gente foi mandada para a fogueira simplesmente por interesses, tá? Não tinha nada a ver com possessão demoníaca. Só que a partir do momento que descobriram assim, opa, peraí, existe um negócio chamado aqui esquizofrenia, uma disfunçãozinha que faz com que a pessoa perceba um mundo um pouco diferente. Ah, então não é uma possessão demoníaca, então peraí, a pessoa tem um probleminha, vamos ver como que dá para tratar isso, né? Já falei, acho que em outros vídeos aqui, na década de 70, por exemplo, o Simon Levy descobriu lá o núcleo intersticial do hipotálamo, que era diferente em homossexuais e heterossexuais, e até a década de 70 o DSM, até a década de 80, né, o DSM considerava o homossexualismo como uma doença. Aí o Simon Levy foi lá, descobriu aquilo. Quando começaram a descobrir, existem diferenças no cérebro que fazem com que as pessoas tenham preferências sexuais diferentes, diminuiu aquela ideia de que era uma questão de perversão. Não, começaram a descobrir assim, cara, existe um precedente biológico para explicar por que a pessoa tem uma preferência diferente, ou até por que a pessoa se sente como um gênero que não é o dela. Ele fala um pouco aqui no livro também a questão de transexualismo.
Então, toda vez que descobriram um precedente biológico, diminuiu o preconceito com as pessoas e contribuiu, às vezes, para assim, cara, o caso da depressão, foi possível desenvolver um medicamento que diminuía os sintomas da depressão, pelo menos em 1/3 dos pacientes depressivos o medicamento funciona. É perfeito? Não é. A depressão é o mecanismo, ela está curada por conta do medicamento? Não. Mas o medicamento permitiu pelo menos 1/3 das pessoas depressivas ter uma qualidade de vida melhor do que elas tinham, e diminui também a chance de suicídio. Então, assim, descobrir o precedente biológico traz muitas contribuições para ajudar essas pessoas. E principalmente ajudar a serem aceitas também, né? Não só aceitas, mas como serem tratadas, se for o caso. E aí ele mostra que essa divisão, essa dicotomia que o pessoal cria, essa rixazinha, ela não tem muito sentido. Certeza que o review já deve ter ficado longo, eu tentei resumir muito o livro, porque tem muita coisa que eu também não lembro. Como o Ramachandran é indiano, ele tem uma relação com arte aqui esquisita, ele até mostra no início, ele não gostava de arte, em algum momento quando ele volta lá pra Índia ele começa a desenvolver interesse e tal, e tem uma hora que ele pega lá uma obra de arte, acho que é de Shiva criando o universo e tal, e ele discorre umas 4 páginas sobre o que representa aquela arte do ponto de vista metafórico, e como aquilo está concebendo aquelas leis universais que ele colocou e tal. O livro tem muita coisa. Eu gostei muito do livro, eu sou apaixonado por essa coisa de síndromes e casos raros, porque assim como ele, que acredita que são nos casos raros que nós conseguimos perceber como o cérebro realmente funciona, eu também acredito nisso. É quando eu pego um caso muito raro que eu consigo ver o que ele está subtraindo da média para entender aqui é onde está a chave daquela questão, daquela funcionalidade, da diferença, etc. O jeito que ele escreve é muito legal, ele é um baita contador de história. O livro aqui, no caso, ele tem uma questão de que tem uma demanda de algum grau de conhecimento. Então, quem não entende nada de neuroanatomia, o livro deve ficar um pouquinho difícil em alguns momentos, porque ele tem umas partes aqui falando, a parte tal do cérebro é para tal coisa. E aí ele vai usando esses termos técnicos. Para quem não entende de neuroanatomia, o livro deve ficar um pouquinho indigesto, mas eu duvido que reduza o valor do que ele quer dizer no livro, porque a parte técnica é simplesmente para ele conseguir fazer a associação, olha, isso aqui se sabe, isso aqui é responsável por isso, mas o que importa é o argumento dele, e nesse sentido, o argumento dele é incrível. Eu tinha visto uma palestra dele no TED antes de ler o livro, e ele é super engraçado e dá para ver exatamente aqui no livro, inclusive o que ele contava na palestra é muito do que tem aqui no livro. Gostei pra caramba do livro, acho que é uma baita indicação para quem gostou do Oliver Sacks, que eu fiz o review da outra vez, ou para quem gostou do Oliver Sacks, não tá aqui, tá na outra estante, ou para quem gostou do O Erro de Descartes, do Antônio Damasio. Eu acho que esse livro aqui, ele é um passo acima, assim. Então, para quem gostou do Erro de Descartes, ou dos livros do Oliver Sacks, esse livro aqui, ele junta as duas coisas, porque ele conta as histórias, ele pega os casos igual do Oliver Sacks, coisas raras, mas ele traz aquele aspecto do Antônio Damasio, a neuroanatomia tá aqui, o local do cérebro e tal, e ainda vem a parte do próprio Ramachandran, que é de elaborar as hipóteses em relação às coisas. Isso é uma coisa legal do livro, porque ele não tem vergonha de expor a teoria que ele elaborou em relação àquilo. Ele pega o que se sabe e diz, cara, podia ser tal coisa, tal coisa, tal coisa, um experimento assim ajudaria a explicar e tal. E ele não tem vergonha de expor isso. Essa parte de exploração científica dele assim, é muito presente no livro. Então, o review deve ter ficado longo, vocês já devem ter percebido aí que eu gostei bastante, então fica aí a indicação para vocês.